Olá, que bom! Já estamos na lição número 10 do nosso canal Classe de Professores, estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um privilégio, é um prazer estar com você. E a lição 10, no livro de Hebreus, trata do seguinte tema: o caminho através do véu. O que isso quer dizer? Nós estamos nessa semana analisando a ascensão de Cristo. Quando Jesus vem a esse mundo, vive, morre, ressuscita, e então ele volta para o céu. E essa volta é conhecido tecnicamente na Bíblia como a ascensão de Cristo aos céus. O que significa esta ascensão de Cristo aos céus? O que significa para a teologia cristã, para a nossa teologia? Esse é o tema dessa semana. E o ponto primeiro é por que a ascensão de Cristo é importante, indo logo ao ponto da lição da semana. Porque através dela, Jesus entrou no céu para interceder por nós. O texto bíblico é claro, ele diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Hebreus 9, 24. E em segundo lugar, a ascensão de Cristo ao céu é importante porque ao chegar lá no céu, depois do seu sacrifício, o seu sacrifício foi apresentado a Deus e foi aceito por Deus. Se você tomar João 20, por exemplo, verso 17, 1 Coríntios 15, verso 20, vai perceber isto. Jesus andou aqui um espaço de tempo e ele depois volta para o céu para apresentar o seu sacrifício, e o seu sacrifício foi aprovado como perfeito diante de Deus para salvar a humanidade. Em terceiro lugar, eu diria assim que a ascensão de Cristo é muito importante, é essencial dentro do plano da salvação, porque ele, Jesus, foi o nosso predecessor. O predecessor é aquele que vem antes, o pioneiro, né, no céu. Isto é, através dele, um dia nós também estaremos no céu. Se o aceitamos, os méritos dele, e aí entra a justificação pela fé, justificação pela graça, passam a ser nossos e nós teremos o direito, adquirido por ele, de também estarmos no céu. Nós teremos face a face com o céu. O texto bíblico de Hebreus fala de um novo, eu gosto muito dessa expressão, e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, o sacrifício de Cristo abriu um novo, um perfeito caminho para nós. Isso fala de esperança. Isso fala de que nós que vivemos nesse mundo conturbado, difícil, cheio de problemas, de vírus, de pandemias, de tantas desgraças, tudo isto vai passar. Jesus nos garantiu um novo e vivo caminho no céu. A ascensão de Cristo, nós podemos assim dizer, inaugurou uma nova era para o povo de Deus, para os crentes, para você e para mim que acreditamos, que temos fé. Segundo bloco da nossa lição, também uma pergunta. Nas últimas lições eu tenho colocado mais no formato de perguntas para facilitar a nossa compreensão desse livro tão importante que é Hebreus. O que ocorreu para o povo de Deus depois da ascensão de Cristo? Nós já vimos isso em parte no primeiro bloco, mas apenas repetindo algumas coisas. Primeiro, o povo de Deus teve acesso ao trono de Deus. Nós estamos agora em um novo e vivo caminho, Hebreus 10, 20. Agora nós estamos vendo a glória de Deus, João 1, 14 a 18. E outra coisa extremamente interessante, assim que Cristo chega aos céus, na sua ascensão, por isso a importância da ascensão, o Espírito Santo desce e a igreja é beneficiada, o povo de Deus é beneficiado, numa prova de que a obra salvadora de Jesus tinha sido aceita. Porque se a obra de Jesus não tivesse sido aceita por Deus, o Pai, a descida do Espírito Santo estaria comprometida. E então a própria igreja estaria comprometida. Agora, com o Espírito Santo, a igreja tinha poder para viver e para testemunhar de Cristo. E aí nós vemos aquelas maravilhas, especialmente nos primeiros capítulos de Atos, Atos capítulo 2, por exemplo, aquela série de conversões. Aquilo era fruto não da inteligência dos apóstolos, mas da ação poderosa do Espírito sobre a igreja. Aliás, essa é a nossa maior necessidade, um reavivamento desta primitiva piedade que inundou a igreja cristã nos seus primórdios. E o que é interessante é que com Jesus, no santuário celestial agora, depois da sua ascensão, nós antecipamos as glórias do futuro, do porvir. Por isso que Hebreus 12
diz assim: vocês, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que fazem parte do povo de Cristo, ele diz assim: vocês chegaram ao Monte Sião, ou seja, o ápice da experiência espiritual, né? A Jerusalém celestial, não a Jerusalém da terra, mas a celestial, a cidade do Deus vivo. Ele quer dizer aqui que os que aceitam a Cristo chegam a um novo nível de relacionamento com Deus. Os que aceitam a Cristo, ele diz em Hebreus 12 também, são os espíritos dos justos aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que aqueles que aceitam a justiça imputada, aquela justiça que vem de Jesus sobre eles, ela, que nós chamamos de justificação pela fé, né? Eles são pessoas que são justos aperfeiçoados. E agora, pela fé, eles aguardam a cidade da qual Deus é o arquiteto e construtor, de Hebreus 11, verso 10. Então, para a gente arrematar esta semana, que, aliás, está muito interessante a lição, a gente deveria pensar um pouquinho sobre um tema que está dentro da lição, que é a ênfase da lição dessa semana, que é justamente a nova posição do povo de Deus depois da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo e de Jesus assumir o seu lugar no santuário celestial, que é um novo e vivo caminho. Em outras palavras, o povo de Deus tem que ter a certeza da salvação, e Hebreus trata disso. Agora, a pergunta que fica no ar para você discutir aí com seus alunos, e certamente você já tem as respostas, e a lição trata um pouco disso também lá na parte final, é a seguinte: qual a diferença entre ser presunçoso sobre a salvação, dizer, bom, eu sou salvo, eu realmente sou uma pessoa diferenciada, eu fui salvo, e ter a certeza da salvação? Note, pode haver diferença entre essas coisas? Claro que sim. Eu posso ter a certeza da salvação amparado em Cristo, na minha fé em Cristo? Sim, aliás, eu não só posso, eu devo ter certeza dessa salvação em Cristo. Por outro lado, eu não posso ser presunçoso com essa salvação. Então, há uma diferença entre ambas. Converse um pouco com seus alunos sobre este assunto, porque alguns têm medo de dizer eu estou salvo e vivem uma religião fraca, débil. Eles vivem uma religião titubeante sempre, porque se você pergunta para eles, você está salvo? Eles dizem, não sei. Porque ele entende que salvação depende das obras dele. E nós entendemos pela Bíblia que a salvação não depende das minhas obras, depende das obras de Jesus, e que eu preciso aceitar Jesus na minha vida. E então as boas obras que eu vou produzir serão frutos da ação de Cristo na minha vida. Não é? Então não há presunção nenhuma nisso. Agora, há pessoas que, porque elas cumprem determinados regulamentos, mandamentos, elas acham que aquilo as credencia para a salvação, e eles então dizem, olha, eu tenho a salvação. Há um problema entre ser presunçoso e entre ser arrogante, mas não há nenhum problema em ter a certeza da salvação. É um assunto para a gente conversar um pouquinho com os alunos, chegar num consenso com eles e tornar essa lição ainda mais prática e aplicável à nossa vida. Um abraço para você. Semana que vem estamos de volta aqui com mais uma lição da Escola Sabatina. Um abraço e até lá.